Uhum. Tá, vamos começar. Primeira pergunta: você já sofreu racismo na sua profissão? Então, diretamente não. Em alguns momentos, né, principalmente na escola do Geraldo Enes, que eu acho que a grande maioria dos alunos são brancos, e eu acho que professora negra só eu, uma ou outra vez, né, mas tem os alunos ali indiretamente, e aí um ou outro veio falar comigo, né, e aí eu aproveitei o momento para estar falando sobre a questão do racismo. Aí eu aproveitei o momento para estar falando sobre isso com eles, mas diretamente, assim, sendo ofendida, nunca aconteceu. Que bom, né? Professora, o que você falaria para a Linete do passado, já sabendo o seu presente? Eu daria os parabéns, né? Porque tudo que eu determinei, né, ao longo da minha vida, eu acredito que eu consegui muitas coisas, assim, né? Eu consegui me formar como professora, eu sempre quis fazer uma faculdade. Então, eu me daria os parabéns, né? Por tantas coisas que lá atrás eu pensei em fazer e eu consegui. Outras não, né, gente? Que nem tudo na vida a gente consegue. E para o futuro, né, eu diria, assim, que eu preciso voltar a estudar, né, voltar a ter um novo objetivo de vida, ou seja, né, ter aí uma meta, né, para o futuro. Então, eu falaria isso para mim hoje. Bacana. A terceira pergunta é: o que você falaria para as novas mulheres olímpicas do Enéas? Então, são, né, muitas mulheres ali no ENEF que eu admiro. Então, eu tenho orgulho de trabalhar com todas elas, né, principalmente as funcionárias, que eu tenho contato com algumas, e eu falaria que eu acho que elas são verdadeiras guerreiras. Eu tenho orgulho de trabalhar com elas, são batalhadoras, e principalmente porque elas são muito humanas, né? São pessoas que elas se preocupam muito, né? Com os alunos, com o bem-estar dos alunos, se preocupam com a gente, professora também. Então, eu tenho muito orgulho de trabalhar com elas, certo? Então, elas são, para mim, olímpicas mesmo. Tem algumas que têm uma história de vida que não é nada fácil, mas você vê que está todo dia ali, né? Trabalhando, né? Procurando mostrar o melhor, sempre com um sorriso no rosto. Então, eu tenho muita admiração por essas mulheres. Professora, a quarta pergunta é: como foi sua adolescência? Foi uma adolescência tipicamente de uma menina negra e pobre, tá? Não vim de uma classe alta, nem de classe média, pobre mesmo, né? De uma mãe que trabalhou muito tempo na roça, e depois, quando viemos para Indaiatuba, trabalhou como faxineira para nos sustentar. Meu pai era analfabeto, né? Também trabalhador no campo. Então, foi uma adolescência bem pobre mesmo, bem precária. Comecei a trabalhar com 13 anos, né, numa fábrica de costura, trabalhei mais de 10 anos nessa fábrica de costura. Mas, assim, eu lembro que eu sempre tinha um objetivo de vida. Não era infeliz por isso, né? Pelo contrário. Então, eu sempre tive objetivo de vida, eu sempre pensei em estudar, eu sempre quis estudar. Mesmo quando eu comecei a trabalhar, eu não parei os estudos, o que a maioria geralmente fazia, né? Era se preparar para um casamento muito jovem, às vezes com 17, 18 anos. E eu não queria isso para mim, né? Eu sempre pensei em estudar. Então, apesar de ter sido uma adolescência bastante difícil, né? Assim, economicamente, mas a minha família sempre teve uma estrutura, sempre tive muitas amizades também, né? E eu sempre procurei ir atrás dos meus objetivos, né? Então, eu acho que eu fui uma adolescente diferente, né? Para o momento ali. Apesar de tantas dificuldades que a gente passava na minha família, que a gente sempre passou. Então, eu tive exemplo também dos meus irmãos, que alguns já faziam faculdade, amigos também, né? Então, eu fui uma adolescente feliz, apesar de tantas dificuldades que tivemos. Legal, Pro. A quinta pergunta: na sua opinião, qual a melhor forma de lidar e combater a discriminação racial no Brasil? Então, a melhor forma é a gente exigir os nossos direitos. Enquanto um negro passa por uma situação de racismo, de discriminação, e ele se cala, ele está contribuindo para a manutenção do racismo, né? Então, existem leis no Brasil que o racismo ele é um crime, né? A pessoa
tem que responder por este crime. Então, a gente tem que fazer valer essas leis, mas também a gente tem que lutar por novas leis, né? Porque só isso a gente já viu que não resolveu ainda. Haja visto, né, o tanto de situações de racismo que ocorrem no Brasil diariamente, a gente vê aí entre as celebridades, né, que são pessoas que a gente imagina que não vai passar por isso e passa. Temos o caso de Thaís Araújo, a própria Maju Coutinho, né, quando ela foi promovida ali dentro do jornalismo, e tantos outros casos, né, racismo dentro do futebol, os meninos que gostam de futebol, né, eles sabem o quanto que isso acontece dentro e fora do Brasil. Então, a gente tem que denunciar mesmo, a gente tem que fazer valer as leis e mostrar, né, gente, que estamos no século XXI e que não se pode mais admitir racismo, discriminação ou qualquer outra forma de preconceito. As pessoas têm que aprender que tem que respeitar o outro, que não existe ninguém melhor, ninguém pior que o outro. Né? Foram mais de 400 anos de escravidão no Brasil e que ainda ficou essa cicatriz, ficou essa herança. Só que cabe a nós hoje, né, a lutar por isso, não só negros, mas brancos também, porque a gente forma uma única sociedade, um único povo, e ocorreu uma mistura muito grande aqui no Brasil. Então, eu acho um absurdo que exista racismo ainda, mas se existe, nós temos que lutar, temos que fazer valer nossos direitos. Dentro da escola, eu procuro sempre fazer debate, levar esse assunto para a sala de aula, seja no dia 20 de novembro, na semana do dia 20 de novembro, que eu sempre procuro fazer um trabalho com os alunos, seja mediante um conteúdo, né, quando a gente aborda a questão da escravidão no Brasil e a abolição. Então, eu procuro conscientizar, de maneira geral, todos os alunos, né, para que a gente possa ter um país melhor. Né? Já se passou um pouco mais de 100 anos aí do fim da escravidão no Brasil e parece que a gente quase não avançou nesse sentido, né? A gente tem que encarar de frente isso, e é todo mundo, não é uma luta só do negro, né? É uma luta dos brancos também, para que a gente possa ter um país melhor. Verdade, complicado. Professora, você já praticou algum esporte? Eu pratiquei, assim, vários esportes, né? Não específico, só um, mas eu sempre gostei de esporte. Então, eu brinquei muito de queimada, eu brinquei muito de taco, de vôlei, até jogava futebol, né, porque eu tinha mais 2 irmãos, um mais velho que eu e um mais novo, então a gente brincava muito na rua. E naquela época a gente não tinha, né, todos esses eletrônicos que vocês têm hoje, né, televisão, videogame, celular, a gente tinha que brincar mesmo, tinha que ir para a rua. E aí a gente acabava praticando, e na escola também, eu sempre participava de tudo que tinha na educação física. Eu não me destaquei em nada, viu? Eu sempre fui apaixonada por vôlei, mas para começar a minha altura já não me favoreceu. Sou muito baixa para o vôlei e também não tenho habilidade, né? Não tinha, né, aquela habilidade que tem para jogar vôlei, mas eu sempre adorei, sempre brinquei muito, né? E praticava um pouco de tudo. Durante a infância, até na adolescência também. Depois parei, tá? Depois parei, hoje em dia não pratico nenhum tipo de esporte, andei muito de bicicleta, porque Indaiatuba era uma cidade que era considerada a cidade das bicicletas, né? Mas hoje em dia não mais, eu preciso voltar. Verdade, Pro. Próxima pergunta. Você sempre quis ser professora ou tinha outro sonho em mente? Sempre quis ser professora, desde criança. Sempre tive esse sonho, eu sempre admirei muito a profissão de professor, talvez porque eu tenha tido professores excelentes, né? E eu vim de uma escola pública, né, obviamente, né? Tinha pouquíssimas escolas particulares no Brasil, né, entre a década de 80 e de 90, todo mundo praticamente frequentava as escolas públicas e ela tinha uma qualidade muito melhor que é hoje, né? E eu admirava muito os meus professores, né? Eu lembro que eu olhava para eles e pensava em ser igual também, né? Pelo respeito que eles tinham, né? Pela forma como eles transmitiam o conhecimento. E a minha mãe também, ela sempre me ensinou a respeitar os professores, a valorizar, né? E então eu sempre quis ser professora. Teria o que hoje também acho que seria psicóloga, né? Que eu tenho uma admiração também pelos psicólogos, né? Mas sempre quis ser professora. Legal. Professora, na sua opinião, o que é uma mulher olímpica na sociedade de hoje? Mulher olímpica, eu penso, né? Todas as mulheres a gente tem que admirar, né, gente? Acho que só por ser mulher na nossa sociedade hoje, ainda patriarcal, ainda bastante conservadora, machista, né? Então, eu acho que todas as mulheres a gente tem que admirar.
independente de classe social. Porém, eu admiro muito as mulheres que, né, de uma classe baixa, né, que geralmente têm subempregos, que a gente chama dessa maneira, né, faxineiras, trabalha, né, nesses trabalhos menos remunerados, que geralmente elas mantêm a família sozinha, que hoje eles chamam de mãe solo, né, falei esses dias para falar assim, né, mas tal, mãe solteira, ela falou, mãe, não se fala mais mãe solteira, se fala mães solo, né. Então, eu achei bem interessante esse termo. Então, para mim, essas são as mulheres olímpicas, que elas são guerreiras, que geralmente criam seus filhos sozinhas, pega 3, 4 ônibus para chegar no seu local de trabalho, e ainda muitas vezes elas são discriminadas, muitas vezes elas sofrem uma série de situações aí de opressão, violência doméstica, né? Então, para mim, essas são as verdadeiras mulheres olímpicas, né? Que acordam todo dia, tem que matar um leão por dia, tem que educar os seus filhos, colocar comida dentro de casa, e não é nada fácil, nada fácil. Então, para mim, essas são as mulheres olímpicas. Nona pergunta. Você se considera uma mulher olímpica? Por quê? Eu me considero sim, né? Porque da origem da família que eu tenho, né? Que minha mãe, ela sempre batalhou muito para criar a gente. Nós somos em 5 irmãos e ela conseguiu educar os 5 filhos. Então, eu já tenho minha mãe como um exemplo de mulher guerreira, né? E eu também sempre trabalhei. Eu trabalho desde os 13 anos, nunca tive nada fácil na minha vida. Tudo, que não tem muita coisa, né? Mas o pouco que eu tenho é tudo com o suor mesmo do meu rosto, com dificuldades no dia a dia, né? A minha profissão, vocês sabem, né, gente? Não é nada fácil, né? É uma jornada de trabalho que a gente tem. Tem professor que trabalha, inclusive, em mais escolas, em escola particular, em escola do município, é mais difícil ainda. E tem que dar conta da família, tem que dar conta dos filhos, tem que dar conta de tudo. Então, eu me considero, sim, né, uma mulher olímpica por conta de toda essa história de batalha e ainda, né, tendo que enfrentar no dia a dia, que não está nada fácil para ninguém, né, mas ainda a batalha é grande, a luta é grande para a gente conseguir, né, alcançar algum objetivo de vida. Bacana, Pro. Bom, são só essas mesmo. Consegui resumir bem hoje, né, Duda? Mas Foi bem rápido. Bacana. Obrigada por ter Posso parar feito novamente, né? Pode, acho que pode. Já acabou. Ok.